Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para este terceiro domingo da Quaresma, nossa reflexão. A primeira leitura é Êxodo 20, o Senhor que pronuncia uma palavra de salvação para nós, que são os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Depois, a segunda leitura, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os homens, mas para nós é sabedoria de Deus. E depois o Evangelho de João 2, de 13 a 25. No ano que nós lemos São Marcos, a partir do terceiro domingo, nós temos os Evangelhos de São João. Jesus que vai ao templo, expulsa os vendedores, causa aquele escândalo todo, e diz: destruí este templo e em 3 dias eu irei reconstruí-lo. Bem, irmãos, esta palavra deste final de semana vai nos colocando diante da radicalidade do próprio Evangelho, de que nós, ao vivermos o Evangelho, não vivemos uma doutrina em primeiro lugar, mas nos encontramos com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, que é este novo templo, este novo lugar, que pode ser destruído em 3 dias, como aconteceu com a sua morte, mas que é reedificado, é colocado como um sinal permanente para a nossa salvação. Assim, meus irmãos, crer em Jesus Cristo é aceitar e reconhecer que vida e morte estão presentes nele e que vida e morte são um sinal para nós. Vejam, a segunda leitura de hoje da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, os judeus pedem milagres, os gregos estão procurando a sabedoria, mas enquanto o mundo procura sinais portentosos ou um conhecimento, às vezes até oculto, nós temos um sinal, Cristo e Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, mas para nós que fomos chamados, ele é a sabedoria e o poder de Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que em Cristo crucificado nós vemos o fracasso de um homem bom que é destruído na cruz, nós vemos a vitória, de um Deus que se fez pequeno, mas que foi glorificado para a nossa salvação. E é por isso que, ao mesmo tempo, este Cristo morto e ressuscitado é sabedoria para a nossa vida. Não temermos a cruz, não temermos as dificuldades, não temermos a morte, não temermos o mal, mas unidos a Cristo experimentar que Ele é poder de Deus. E como é que nós vivemos neste poder de Deus? Vivendo a sua palavra, vivendo os mandamentos. A primeira leitura eram os 10 mandamentos, para nos lembrar que os 10 mandamentos, ou os mandamentos da lei de Deus, são o caminho pelo qual nós experimentamos a força da Páscoa. Vejam, irmãos, nós estamos muito acostumados à versão catequética dos 10 mandamentos, para que a gente não se esqueça amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu nome em vão, honrar pai e mãe. E aí vamos na sequência dos mandamentos. Mas em Êxodo 20, os 10 mandamentos começam com uma afirmação. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o Senhor que te visitou na sua escravidão, que viu a tua realidade, como está lá em Êxodo 3, que vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-lo. Então, à medida que nós nos unimos a esse Deus, que é, pensando no Novo Testamento, Jesus Cristo morto e ressuscitado, que nos revela a Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo, quando nós nos unimos e seguimos esse Jesus e esta palavra de Deus, nós vamos experimentar a força da libertação do nosso Deus, de um Deus que acontece nas nossas vidas.
Lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta o nome de Deus, né, se diz em hebraico que eu sou aquele que sou, né? Mas em hebraico está Yer, Asher, Eyer, que na verdade significa eu serei aquele que sou, ou eu acontecerei no meio de vocês como aquele que é, né? Não é só eu sou aquele que sou para dizer da identidade, mas de alguém que decidiu entrar na nossa história e que não nos abandonará, né? O poder da cruz de Cristo, da morte e da ressurreição do Senhor, entrou na nossa história de uma maneira definitiva. Esse Jesus que é este lugar de Páscoa para a gente, este templo que, sendo destruído em 3 dias, é reconstruído para sempre e que pode nos fazer permanecer felizes apesar de tantas tribulações e perseverantes até o fim. É este segmento que nos faz viver. Portanto, os mandamentos de Deus não são um peso para nós, mas ao contrário, são um meio objetivo que a gente tem para viver e experimentar o poder da morte e da ressurreição do Senhor. Não permitamos, irmãos, que as mentalidades humanas e até o demônio queiram nos convencer de que os mandamentos de Deus sejam para que isso nos escravize, mas ao contrário, este templo que é Jesus destruído e ressuscitado, vitorioso, nos faz seguir a vontade de Deus e entrar nos mandamentos para experimentarmos também na nossa vida Páscoa, a força da morte de Cristo, para que mortos com Cristo, com Ele nós também ressuscitemos. Deus te abençoe.